A informação ao vivo do repórter Marco Sadoc, direto do Rio de Janeiro, que vai contar para os nossos ouvintes em que pé está agora a administração pública do Rio, com Wilson Witzel afastado e o vice-governador tocando barco, né, Sadoc? Bom dia. Bom dia para você também, Thaís. Bom dia para todo mundo. Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro, agora governador em exercício, atuando desde ontem, reunião com o secretariado, anunciando medidas de controle fiscal, mas, claro, tudo ainda muito momentâneo. Cláudio Castro está de olho, assim como todo o Rio de Janeiro segue de olho aqui no Rio de Janeiro, no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, também no Superior Tribunal de Justiça, que a defesa de Witzel entrou com esse recurso. Esse recurso vai ser analisado pelo ministro Dias Toffoli para inverter esse afastamento por 180 dias. Ontem, Thaís, o Toffoli já pediu explicações à Procuradoria-Geral da República e também ao Superior Tribunal de Justiça. Depois desses esclarecimentos que tem que chegar até o fim do dia de hoje, o Toffoli vai julgar se é ou não procedente esse afastamento determinado pelo ministro Benedito Gonçalves, lá do STJ. Mas amanhã, se não tiver decisão nenhuma hoje do STF, amanhã a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, formado por 15 ministros mais antigos da Corte, vão também julgar esse caso. Então, amanhã pode ter outra mudança nesse afastamento do governador Wilson Witzel, agora governador afastado, sempre de olho, né, Thaís, na justiça. Ultimamente no Brasil tem sido assim. É verdade, Sadoc, há a possibilidade de que ele retorne ao cargo, mas há a possibilidade também de outros caminhos, né? Caso as investigações também prejudiquem o atual governador em exercício. Quais que são os caminhos que se enxergam hoje para a administração no Rio, hein, Sadoc? É difícil, Thaís, de explicar até para quem nos acompanha. A gente tem a linha sucessória oficial do governo, governador, vice-governador e Assembleia Legislativa, presidente da casa que assumiria. Hoje, a configuração que a gente tem, por isso crise em idem, né, na operação. Parece que a gente está no tempo de Pezão, Cabral e Companhia Limitada de novo, porque o governador é acusado, denunciado e foi afastado pela Justiça. O vice-governador que assumiu, está em exercício, ele também é investigado, foi alvo de busca e apreensão. Se ele passa a ser denunciado e impedido de assumir o governo, a gente iria para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que é o André Siciliano, que também tem algumas investigações por ali, inclusive esse inquérito da Polícia Federal. Então a linha sucessória acabaria aí, depois tem que ver a jurisprudência de cada estado, isso não fica muito claro de acordo com os especialistas. Então hoje é incerteza, como a gente já vive há algumas décadas aqui no Rio de Janeiro, Thaís. Tá certo. Obrigada ao Marco Sadoc, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Felipe Vieira, Cláudio Humberto. Difícil, né? Você tem ali um planejamento de gestão pública, se você tem 4 ou 5 possibilidades de quem vai tocar o governo a partir de agora, né? Que fizeram. O pior é que... Vai, Cláudio. O pior, né, Felipe, é que, Thaís, talvez o atual governador, o vice, nem sabe o que é planejamento e gestão pública, né? Enfim, mas a assessoria existe para isso e talvez resida aí a esperança do povo do Rio de Janeiro. O fato dele ter sido sofrido busca e apreensão, eu estou falando conversa de advogados criminalistas, né, com fontes minhas e tal. Eles acham que aquela operação em cima do vice-governador foi meio que, entendeu, para dar um susto no cara ali. Olha, não se meta aqui não se meta a ajudar o Witzel porque estamos de olho em você, entendeu? Quer dizer, não é necessariamente um envolvimento em alguma coisa grave, não sei, enfim, somente o futuro dirá. Mas eu quero chamar a atenção para o detalhe de que caberá ao ministro Dias Toffoli a decisão de devolver ou não o governo a Wilson Witzel. Por que caberá ao ministro Dias Toffoli? Porque ele é o juiz prevento do caso. Ele decidiu durante o recesso, é dele a decisão, aquela decisão concedendo liminar ao Wilson Witzel, que desfez a comissão processante do impeachment de Witzel na Assembleia Legislativa do Rio. Já que ele tomou aquela decisão, ele se tornou o juiz, o ministro, né, prevento. Qualquer recurso, qualquer coisa que chegue ao Supremo relativa ao governo do Rio, a derrubada do presidente, do governador, né, o impeachment e tal, cai na mão do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem visto que o Supremo é capaz de tudo, hein?
é capaz de tudo. Ninguém se confie muito de que a medida que afastou o Wilson Witzel será mantida. Eu acho que o Toffoli não ousaria tanto, não é exatamente o perfil dele. Mas, de qualquer maneira, de cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que é que vai sair, né? Então vamos ficar na expectativa. Cláudio, praticamente disse tudo, só vou lembrar uma frase antiquíssima, né? Não basta a mulher de César ser séria, precisa, né, parecer ser séria. No Rio de Janeiro, nesse momento, ninguém parece sério, todo mundo cai. Verdade. É um efeito dominó no Rio de Janeiro quando a gente olha, e nós acompanhamos o Rio de Janeiro a uma certa distância, a gente não está lá, o caso do Sadoc, nossos companheiros da Band Rio, né, mas uma situação que a gente fica assim, assustado. Todos os governadores do Rio de Janeiro vivos passaram em algum momento pela prisão. Aí você pega a linha sucessória do Rio, a Assembleia Legislativa, é uma vergonha. E continuam comandando o Estado. Você vai para o Judiciário, e o Rio de Janeiro elegeu alguém que veio do Judiciário, o caso de Witzel, imaginando que, e eu fico pensando o que passou pela cabeça do eleitor fluminense naquele momento é alguém do Judiciário, é alguém que deve ser honesto, é alguém que deve ter uma outra visão de administração pública. 1 ano e meio depois está enrolado. Não pode. A situação realmente, olha, no Rio de Janeiro é extremamente triste tudo que está acontecendo com o Rio de Janeiro, que é um estado que é uma referência, porque quando você fala do Brasil no exterior, a primeira imagem que vem para as pessoas, né, ainda em função de Cristo Redentor, das décadas de 50 e 60, do Brasil, país do futuro, aquela história toda, é o Rio de Janeiro. Outra situação é a Amazônia, mas são as duas portas, né, que apresentam o Brasil para o mundo. E essa situação, quando você olha para o Rio de Janeiro mais atentamente, você fica assustado, porque não adianta simplesmente trocar o governador. O vice é suspeito, o presidente da Assembleia também está enrolado. E fora o presidente da Assembleia, tantos outros deputados que lá estão ainda, né? Então, olha, oremos.